Fala, Fogão! O Botafogo decide na noite dessa terça-feira a sua vida na Copa do Brasil. Depois de perder na partida de ida das oitavas de final contra o Cuiabá no Newton Santos pelo placar de 1-0, a gente precisa, no mínimo, vencer por um gol de diferença para poder levar para as penalidades. Mas, logicamente, nenhum torcedor do Botafogo quer ver disputa de pênaltis. A gente espera que o Botafogo consiga reverter essa difícil situação nos 90 minutos, para que a gente possa comemorar mais uma vaga, mais uma classificação. De ponto positivo aqui, a gente se agarra ao retrospecto do Botafogo na Copa do Brasil nessa temporada. A gente conseguiu classificar todas as vezes que disputou essa vaga fora de casa. Foi assim contra o Caxias, contra o Náutico, Paraná e também o Vasco. Que contra o Cuiabá isso se repita. Eu vou passar algumas informações bem bacanas sobre esse jogo entre Botafogo e Cuiabá na noite dessa terça-feira, só que, claro, tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, Fogão. Antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E além disso, se você ainda não for inscrito no canal, eu peço que se inscreva para poder ajudar o canal a crescer. A gente agora está com a meta de 700 inscritos, estamos caminhando bem nessa direção. Então, se você puder fazer parte desse crescimento, eu fico eternamente agradecido. A respeito da partida de hoje, o primeiro ponto aqui que eu quero destacar, mas destacar mesmo, é a necessidade do Botafogo ter uma postura completamente diferente do que a gente viu na partida de ida desde o primeiro segundo. Se o Botafogo, em alguma hipótese, fizer uma partida minimamente semelhante ao que fez na partida de ida, infelizmente, a gente pode sacramentar aqui que o Botafogo não vai conseguir essa classificação. O Botafogo, que na Copa do Brasil até esse momento conseguiu classificar sempre que jogou fora de casa, precisa ter uma postura hoje, nessa partida contra o Cuiabá, de um time que quer a vaga nas quartas de final. A gente tem que entrar muito ligado, muito concentrado, em 220 volts ali, né, para não dar mole para a equipe do Cuiabá. Eles que têm uma campanha jogando dentro de casa, especialmente na Série B, muito positiva, são 10 partidas com 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 16 gols marcados, 5 gols sofridos, são números muito positivos. E naturalmente, tendo essa vantagem de 1-0 conquistada na partida de ida, eles estão com a faca e o queijo na mão. É por isso que o Botafogo depende de ter uma postura diferente. A gente sabe muito bem como o time do Cuiabá vai jogar. Possivelmente no começo da partida, imaginando que o Botafogo adote uma postura de pressionar, subir as suas linhas, justamente para tentar reverter esse placar de 1-0 o mais rápido possível dentro desse jogo, o Cuiabá tem grandes chances de tentar explorar o contra-ataque. Que sinceramente não dá para ser encarado como uma regra. Na hora da partida, o Cuiabá pode justamente não querer cair nesse senso comum, nesse lugar comum, de estamos vencendo, vamos começar recuado porque o Botafogo vai tentar partir para cima. Se o Cuiabá de repente adotar uma postura de atacar o Botafogo, a gente vai ter que estar muito atento para não sofrer o gol. Porque se o Botafogo, com 1-0 já no placar, sofrer mais um gol, vai ter que reverter uma situação muito, mas muito complicada. Então a gente tem que realmente ter uma postura vencedora, muita atenção, muita concentração. Dá pra gente buscar essa classificação sem a menor sombra de dúvida. 1-0 é um placar completamente reversível, porém só vai conseguir reverter se realmente quiser a vaga nas quartas de final. Se tiver com aquele tesão de buscar a classificação. Se a gente fizer um jogo com tesão, com vontade de vencer, indo pra cima do adversário, construindo de um lado, do outro, finalizando em direção ao gol do Cuiabá, temos sim a possibilidade de conseguir essa vaga. Por outro lado, se o Botafogo simplesmente deixar o tempo passar, conforme a gente já viu em muitas partidas, aí fica realmente complicado. O time do Cuiabá que deve vir basicamente com a mesma escalação que começou na partida de ida, uma alteração ou outra. Ele que surpreendeu colocando o Rainer na ponta direita no primeiro jogo, colocou o Lucas Ramon na lateral direita, né? Fez ali algumas mudanças que não eram esperadas. A gente esperava que o Iago César jogasse na ponta direita. De repente, na partida de hoje, ele pode voltar com o Iago César na ponta direita e recuar o Rainer para a lateral direita. Lá no comando de ataque deve seguir sendo o Williams, um atacante que não vem tendo tantas oportunidades assim, não vem fazendo boas partidas, mas na ausência do Elton e do Jhenison, que não podem atuar pela Copa do Brasil, o Williams deve receber mais uma oportunidade.
Na ponta esquerda, o Maxwell. E na camisa 10, o Elvis, aquele que jogou no Botafogo, você sabe bem disso. O Elvis que é o principal jogador do meio de campo do Cuiabá, porém, já percebemos que não podemos relaxar em relação ao Matheus Barbosa. Foi ele que conseguiu ficar com aquela bola no Nilton Santos e acertar aquele chutaço ali de fora da área. Então a gente precisa estar muito atento a esse jogador também, as subidas que ele pode fazer. A gente que já viu na primeira partida o Cuiabá adotar uma postura de ter uma marcação bem firme, principalmente no seu campo de defesa. Porém, eventualmente, subindo essa linha de marcação para pressionar o Botafogo lá em cima. Foi assim que nasceu o primeiro gol na partida de ida. Então o Botafogo, nesse jogo na Arena Pantanal, precisa estar muito atento a esse comportamento defensivo que o Cuiabá pode adotar. A gente que vai entrar nessa partida com uma simples alteração, possivelmente, somente o Kelvin no lugar do Lecaros, que infelizmente tomou aquela pancada no jogo contra o Ceará e agora está se recuperando da lesão no tornozelo. Seria um jogador que agregaria muito ao Botafogo nessa partida, né? Uma pena realmente o Lecaros não estar à disposição, mas o Kelvin vai entrar. E o Kelvin na partida contra o Ceará, tirando aqui as críticas que a gente fez na hora que ele foi contratado, ele fez um bom jogo contra o Ceará. Foi o jogador mais insinuante ali das alterações realizadas na segunda etapa. Então ele vai ter a oportunidade de começar jogando e tomara ele esteja num bom dia, porque a gente realmente precisa que os nossos jogadores na partida de hoje estejam inspirados, estejam concentrados e muito afim de jogo. É isso que a gente precisa para poder chegar aos gols. A equipe do Cuiabá dentro de casa, conforme eu comentei, ela não sofre muito, consegue fazer partidas muito consistentes. O jogo em que o Cuiabá mais sofreu, na verdade, foi contra o Paraná. Recentemente, pela Série B, empatou em 3-3. Foi um jogo de muitas viradas. O Paraná fez 2-1, o Cuiabá virou para 3-2, o Paraná empatou em 3-3. Um jogo bem movimentado. Mas, conforme eu já comentei também, eles não perderam ainda jogando dentro de casa. Então o Botafogo tem mais um desafio. Além de você conseguir vencer uma partida contra um adversário que ainda não perdeu nos seus domínios pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a gente ainda tem que conseguir vencer, de preferência, por mais de um gol de diferença. Se o Botafogo vencer apenas por um gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, penalidades. Sinceramente, eu não tô muito afim de ver disputa de pênaltis hoje. Eu espero que o Botafogo consiga essa classificação no tempo regulamentar. É muito mais tranquilo a gente ver um jogo em que o Botafogo teve ali uma boa partida, fez 2-0, 3-0, enfim, uma classificação tranquila do que a gente ficar naquela tensão de disputa de pênalti. O Botafogo tem a capacidade de classificar se for para uma eventual disputa de pênalti. O Cavalieri é um bom goleiro quando o assunto é penalidade. Mas se a gente puder evitar, é muito melhor, com toda certeza. O Botafogo conseguir essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil é importantíssimo por diversos aspectos. A gente tem o lado financeiro, naturalmente, porque a premiação de 3,3 milhões é fundamental para uma equipe onde um dirigente precisa comprar do próprio bolso 18 bolas para o profissional treinar. É um absurdo essa situação. Então a gente não pode simplesmente desperdiçar a oportunidade de conseguir uma classificação que gera esse tipo de premiação. 3,3 milhões de reais para o Botafogo vai fazer a diferença. Um outro aspecto aqui é o lado da confiança. Porque você conseguir uma classificação, depois de você ter perdido a partida de ida por 1-0 dentro de casa, coloca uma injeção de confiança e de ânimo para o grupo de jogadores que vai ser fundamental para a sequência da temporada, pensando no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, a gente tem o lado esportivo também. A última vez que o Botafogo alcançou as quartas de final foi em 2017, onde naquela ocasião a gente chegou na semifinal, sendo eliminado, infelizmente, no Maracanã para o Flamengo. Então a gente precisa voltar a chegar nessas fases mais agudas da competição. A gente não pode desperdiçar a oportunidade de passar pelo Cuiabá. Com todo respeito à equipe do Cuiabá, tá fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro da Série B, não dá pra gente negar isso. Fez um grande jogo contra o Botafogo no Nilton Santos, mas a gente precisa fazer valer a força da nossa camisa, o peso da nossa camisa. Não se trata de vencer só por sermos o Botafogo e vamos enfrentar o Cuiabá, não é isso. No momento, inclusive, a equipe do Cuiabá está alguns degraus acima no quesito confiança. Venceu a partida de ida por 1-0, não perde em casa na Série B, são 10 jogos de invencibilidade com 7 vitórias e 3 empates. Tem toda uma questão envolvida aí. Eles que fazem jogos muito consistentes jogando em casa. Então eles têm esse quesito confiança ao lado deles.
Do nosso lado, a gente tem um ambiente de muita pressão, tem a pressão da torcida que está insatisfeita com tudo que está acontecendo, tem a pressão de estar brigando contra o rebaixamento na primeira divisão, tem a pressão do Botafogo empatar muito as suas partidas, então a gente tem que passar por cima também desse fator. É um elemento a mais de dificuldade para o Botafogo, porque a gente sempre acaba com aquele pensamento, vai empatar mais uma partida? O problema é que o empate hoje não garante o Botafogo na próxima fase. Então a gente obrigatoriamente, o que é uma pressão a mais, precisa chegar à vitória. São vários fatores aí que colocam o Cuiabá numa posição confortável dentro desse jogo. Não se trata de classificar só porque a camisa do Botafogo é mais pesada do que a camisa do Cuiabá. Se trata do Botafogo entrar em campo mostrando para a equipe adversária que nós queremos classificar para as quartas de final. Que o Botafogo não vai deixar o Cuiabá fazer um jogo ali tranquilo, levar essa partida de uma maneira bem simples, porque o Botafogo não vai ser uma ameaça. Não, o Botafogo tem que entrar com aquele tesão de verdade, de buscar o resultado. E conforme eu disse, de preferência sem levar para as penalidades. A gente fazer realmente o melhor jogo da temporada e o Botafogo conseguir essa vitória. É isso que a torcida do Botafogo espera hoje. Então, se eu, como botafoguense, tenho um grande pedido a fazer aos jogadores, à comissão técnica do Botafogo para essa partida de terça-feira, é que vocês joguem com a mesma garra, com o mesmo tesão que cada um dos milhões de botafoguenses vai estar assistindo a partida. Se vocês jogarem da maneira como nós vamos estar torcendo, pode ter certeza que o Botafogo vai conseguir classificar para as quartas de final. Mas e você, Fogão? O que você espera dessa partida contra o Cuiabá? Você está confiante para a classificação? Qual é o seu palpite para essa partida? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, além disso, se ainda não for inscrito, peço por gentileza que se inscreva para poder ajudar o canal a crescer. Eu espero vocês no próximo vídeo, que é o pós-jogo dessa partida contra o Cuiabá. E espero eu com a classificação do Glorioso.